Eu me recordo, acho que, não sei se vocês chegaram a pegar, Rebelião Bangu 3, Rebelião Bangu 4, né, quando explodiram o muro que os presos só não foram todos embora porque estouraram o muro de fora para dentro, quando botaram o explosivo, ele estourou a parede, mas ele não conseguiu arrebentar os vergalhões que estavam trançados, então não deu para sair. No Bangu 4. Bangu 4, o preso veio trocando tiro de dentro para fora. De dentro para fora. Os presos estavam com um fuzil dentro da cadeia. É, Isso a imprensa divulgou constantemente o ocorrido, que uma coisa dessa não fica escondido, não fica embaixo dos panos, não tem como. Então, os colegas, nós perdemos um colega, né, nessa, nessa rebelião, o Bonfim, né, nesse troca de tiro, e o tiro pegou de ricocheteio, né? Ricocheteou e entrou de lado, mas mesmo assim nós perdemos o colega. Acho que teve uma equipe que conseguiu entrar e ganhar o fundo da cadeia para trocando tiro com os presos, e a munição deles estava acabando, e a dos presos não acabava. E os colegas tiveram que subir na guarita e passar munição para os colegas que estavam embaixo. E a cadeia, depois a gente foi geral na cadeia, depois que repõe a cadeia, que coloca a cadeia no lugar, a gente foi para geral, e alguns colegas já devem ter passado aqui no nosso podcast, que é perto do inferno, e é mesmo. Tudo revirado, as grades tudo torcida. Parece aqueles cenários de De guerra. guerra, isso. E eu fui numa pior ainda, que foi a de Benfica. Vocês ficaram sabendo da rebelião de Benfica, Sim. onde morreram vários presos. O preso jogou futebol com cabeça. Preso jogou futebol com cabeça. E eu fui lá, e tempo depois, a cadeia ainda tinha cheiro de morte, cheiro de sangue. Era horrível. Era horrível. Mas, infelizmente, era uma guerra avisada. Eu cheguei a visitar muito lá, porque eu dei suporte ao credenciamento de lá. E o meu subdiretor, ele também em contato direto com a direção da época e tal, só que a gente não tinha também efetivo. O efetivo era pouco. E foi a época que o pessoal trabalhou com um grupo chamado COPM. Era uma cooperativa que foi aproveitada dentro do sistema penitenciário justamente por conta dessa falta de efetivo. Era o pessoal aposentado da polícia, da polícia penal, trabalhando nessas unidades, e uma unidade onde colocaram o pessoal do terceiro comando. Claro que é grupo de afinidade, né, que o pessoal gosta que chame de grupo de afinidade do terceiro comando, que a gente não reconhece as facções dentro do sistema, mas infelizmente é uma realidade. Então a gente tem o grupo de afinidade Comando Vermelho, grupo de afinidade Terceiro Comando, grupo de afinidade ADA, e naquela época isso era muito mais forte, era uma guerra muito mais forte. E eles botaram esse grupo todo dentro de uma mesma unidade. Dentro de uma mesma unidade. Uma no primeiro, uma no segundo, uma no terceiro. E esses cooperativados atuando no sobe e desce, que cansa. Muitas das vezes, um senhor já em fim de carreira, que não, às vezes mal andava, e os presos lá de 20, 22, 23 anos, todo forte. E acho que conseguiram agarrar uma arma que estava na mão de um dos guardas, tal, e no fim das contas dominaram a cadeia. Foi ali também perdemos um colega, que foi o Borgatti, né? Borgatti também foi assassinado. São perdas muito ruins, perdas que a gente sente demais. Hoje, quando a gente tem um problema dentro de uma unidade prisional, que o JIT é chamado, o JIT em 20 minutos, 30 minutos, ele resolve o problema.
né? A gente não tem notícia de uma rebelião que durou 1 dia, 2 dias depois da criação do JIT. Não. Né? Então, eu consigo lembrar da parte da história lá de trás e me remeter a um presente. E hoje o presente é garantido por conta desses colegas que também aí estão. Né? Mas por que eu cheguei no JIT? Por causa da cadeinha. Da cadeinha. Isso, por causa da cadeinha que era subaproveitada. Graças a Deus, porque o pessoal do JIT ainda estava aproveitando esse cenário. Que eu fiz? Eu chamei o colega que estava diretor, aquele amigo que me botava para trabalhar, mas eu falei com ele, ó, a gente precisa reformar essa cadeinha. Vou pintar ela, tal. Pô, aí veio a primeira resistência. Não pode, porque diz que essa cadeia tem que ser rústica por conta de não sei o que, tal. Eu falei, mas todas as cadeias são pintadas? Por que a cadeia escola não pode ser pintada? Aí, não, que não pode, pode. Se onde está escrito que não pode? Aí pedi para me mostrar onde estava escrito que não podia. Se ele me mostrasse que estava escrito que não podia, beleza, não vou fazer. Só que não tinha nada escrito que não podia. Era a vontade dele que não fizesse. Não fizesse assim, por conta desse pensamento de que era rústico. Aí ele pegou e tirou férias. Quando ele voltou, já estava pintado. Mas quem que ele botou no lugar? Eu. Tu segura para mim, para eu tirar férias? Segura. Aí, posso fazer o que eu quiser? Pode. Então, tá bom. Quando ele voltou, já estava tudo pintado. Inclusive, a arte foi o Santos que deu a ideia daquele E essa cadeinha é onde a gente virou um local de foto. fotos. Virou ponte de foto. Todo mundo que vai ali. Para tirar foto ali. Exatamente. Todo mundo da secretaria. Uhum. Todo mundo da secretaria que vai, todo curso que tem, as fotos são ali. Ou seja, é um local para a gente aproveitar. E as instruções também. Vocês tiveram a oportunidade de ver como se trabalha os casos concretos que a gente vive dentro da unidade prisional, dentro daquela cadeia escola. Ou seja, as pessoas que vão trabalhar, elas não vão mais cruas para a cadeia. Se tem uma situação... eu já vi isso mais ou menos lá na cadeia escola. Mesmo sabendo que não é real, ele consegue ter uma noção das coisas que pode acontecer. Sim, do que ele precisa fazer quando ele tem um problema. Eu já tive esse feedback. Tá? Alguns colegas que retornam, às vezes em outros cursos, às vezes visitando, eles falam, eu tive um problema assim, assim, assim. Eu lembrei do que a gente fazia aqui na cadeinha. A forma de fazer o confere, que a gente ensina dentro da cadeinha. Até então, a largura do corredor, né? Que ela é bem parecida com a largura, bem, que simula... Se alguém pega ali pela grade no seu cabelo, na sua garganta, e tem ali as instruções para como é que você sai dessa situação ali, porque é um corredor não muito largo, né? Então, a gente começou a aproveitar bem o nosso espaço, né? Porque a gente tem uma escola. Se a nossa área de trabalho é cadeia, nada mais justo do que a gente fazer as nossas simulações dentro daquela cadeia escola. Hoje eu tenho certeza que a nossa cadeia escola é muito mais aproveitada do que anteriormente. Graças a Deus.